A Bíblia trata e relata grandes personagens, alguns com vícios, falhas de caráter, com faltas, entre mentiras, covardia, mas também com atos de bravura, senso de justiça, compaixão, com falas sábias, outras nem tanto, com traições, medo, fuga, exílio, pessoas que riram, choraram, amaram, odiaram, enfim, foram seres humanos como nós. Assim como nós, pessoas cheias de imperfeições, seres viventes aqui desse mundo decaído, marcados pelo pecado e todos necessitados de salvação. A Bíblia não oculta o erro de ninguém, mas a perfeição do propósito de Deus, mesmo em meio a nossas imperfeições, é algo maravilhoso. O propósito do Eterno é perfeito. Baruch Hashem. Ele providenciou um plano de redenção antes mesmo da fundação do mundo. E foi sua vontade, a vontade de nosso resgatador, Senhor Yeshua HaMashiach, que viesse até nós através de tantos imperfeitos. Da mesma forma que conhecemos o fracasso desses grandes homens e mulheres, nossos antepassados, aprendemos também sobre o impacto transformador que nosso Pai Celestial nos proporciona através do seu ungido, Yeshua HaMashiach, em nossas vidas. Exemplo disso é Abraham, ou Avram, um homem pacato de Ur dos Casdim, Ur dos Caldeus, que aceitou o chamado do Todo-Poderoso, fez Teshuvá e se tornou o patriarca Abraham. Foi chamado amigo de Deus. Abraham foi pai de Isaac, que viveu e aos 40 anos casou-se com Rivca. Rivca era filho de Betuel e irmã de Lavã, ambos Arami de Padam Aram. Isaac e Rivca pertenciam à mesma família. Eram uma espécie de primos, talvez sobrinhos, mas o parentesco deles era próximo. Isaac orou ao Eterno por sua mulher, pois era estéril, para que tivesse um filho, e o Eterno ouviu suas orações, e Rivca engravidou. Rivca teve uma gravidez um tanto quanto conturbada, pois estava grávida de gêmeos, e eles brigavam dentro do ventre da mãe, a ponto dela pedir ao Eterno que, se continuasse daquela forma, ela preferia não mais viver, de tão era o sofrimento daquela mãe, e não entender o que estava acontecendo. Ela recebeu uma resposta de Hashem, dizendo que dentro do seu ventre haviam duas nações, dois povos rivais, um mais forte e outro, porém, que o mais velho serviria ao mais novo, né? Quanto Isaac já tinha uma idade de 60 anos e é chegado o tempo do parto. E ao sair as crianças, o primeiro era um vermelho coberto de pelos que recebe o nome de Esav, por já nascer formado, feito, cheio de pelos, como se fosse um casaco. Assim é o que relata a palavra. Nossos sábios dizem que Esav já tinha barba. Ele já nasceu com as penugens de barba, né? Então, por isso o nome Esav. Ele já nasceu pronto. Logo em seguida, a mãe vê, né, e percebe que o segundo filho sai com a mão agarrada em seu calcanhar. E surge Yaakov, que recebe o nome, e esse nome, por estar segurando o seu irmão pelo calcanhar. Akev, ou Ekev, de Yaakov, calcanhar. Aquele que segura o calcanhar. Os dois meninos crescem, sendo que Esav era o preferido de seu pai, Isaac, e se torna um grande caçador, e homem que vive no campo, e seu irmão, Yaakov, é o preferido de sua mãe, e ele prefere ficar nas tendas. É um homem pacato e caseiro. Um dia Esav chega do campo, com muita fome, e estando em extrema exaustão, seu irmão havia preparado um cozido e Esav pede a Yaakov para comer. Yaakov usa de astúcia e, em troca do cozido avermelhado, pede que Esav o venda o direito de sua primogenitura.
E aí que a história entra num enredo inusitado, onde Esav se mostra uma pessoa que não dá valor às coisas, não tem apego e que age de forma irresponsável. Diz a seu irmão que está morrendo de fome e que dessa forma nada lhe adiantaria a primogenitura. Yaakov só quer dar o prato, ele só quer dar o prato de comida se for feito um juramento, e esse juramento acontece. Ele come, se levanta e sai novamente. Totalmente desapegado, totalmente livre, leve e solto. Esav é praticamente um selvagem. Não tem apego a nada, não dá valor às coisas, mas ele não tinha noção do que acabara de abrir mão. Com essa atitude, estava se afastando dos propósitos do Eterno, abrindo mão de fazer parte da formação de um povo escolhido e separado pelo Todo-Poderoso para trazer luz às nações. Com o passar do tempo, Isaac, já em idade avançada, não conseguindo mais enxergar, chama seu filho mais velho, Esav, e pede que vá ao campo, que traga uma caça, que prepare a seu gosto, pois ele está prestes a morrer, ele está achando que vai morrer e quer abençoar o seu filho mais velho. Rivka, sua mãe, ouve assim que Esav sai para o campo, chama Yaakov, conta tudo o que ouviu. Diz que seu pai irá abençoar seu irmão, elabora um plano e manda que Yaakov traga 2 cabritos de seu rebanho para que ela prepare um saboroso e do jeito que Isaac gosta, prato de caça. Assim que está pronto, ele dará a Yaakov para levar ao seu pai e receber a bênção no lugar de seu irmão Esav. Que plano! O plano dá certo. Isaac desconfia que não é o filho correto, mas ele termina se foi enganado e ele mesmo diz, né? A voz é de Yaakov, mas as mãos são de Esav. Yaakov, através do engano, do conchavo entre ele e sua mãe, recebe a bênção. Logo em seguida, chega Esav. Prepara a caça do jeito que seu pai Isaac gosta e se apresenta para receber a bênção. Há um desconforto muito grande, um climão, um verdadeiro climão. Muito choro, gritos, lamentações. Isaac diz a Esav, seu filho, que já havia abençoado seu irmão, Yaakov, e que assim permaneceria, mesmo com o pedido de que não haveria uma outra bênção para ele também. E Isaac diz: sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu de cima. Você viverá pela espada e servirá o seu irmão. Porém, quando ele se desprender, arrancará o jugo do seu pescoço. Esav passou a odiar seu irmão Yaakov por causa da questão da bênção e planeja matá-lo assim que seu pai, Isaac, falecer. Rivka toma conhecimento e envia Yaakov para longe, para a casa de seu irmão Lavã, em Padam Aram. Orienta que ele permaneça por lá até que Esav se esqueça do que ele fizera e assim que acabar, ela irá enviar alguém para avisar e trazê-lo de volta. Que situação que foi criada aí. Haveria necessidade de toda essa situação se Rivka tivesse procurado o Eterno e apresentado-lhe a causa, lhe pedindo uma solução, assim como ela já tinha feito anteriormente. Ela conhecia o Eterno, ela falava com o Eterno. Lembrando que Hashem já havia determinado, quando os meninos estavam no ventre da mãe, quando ela buscou o Eterno para saber o que estava acontecendo em seu ventre durante a gravidez. Irmãos, vejamos o que diz aí Bereshit, Gênesis 25, 23. Espera que 25 passou com 23. Por isso ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu: existem 2 nações em seu ventre. Desde o nascimento, eles serão 2 povos rivais. Um deles será mais forte e o outro, o mais velho, servirá o mais novo. Nossos sábios contam que Rivka nunca revelou tal fato a Isaac. Muito provavelmente, se isso acontecesse ou tivesse ocorrido, Isaac tomando ciência dessas palavras vindas do Eterno, o desfecho poderia ser diferente. A voz de Yaakov,
mas mãos de Esav. Fato é que, além de toda a situação e seus desfechos, que veremos nas parashot seguinte, Rivka jamais voltaria a ver seu filho Yaakov, o seu favorito. Foi uma consequência desse ato. Antes de Yaakov deixar seus pais e ir até o seu tio Lavan, Rivka havia reclamado a Isaac de suas noras, mulheres do Iti. Isaac, após abençoar Yaakov, ordena que não escolha mulheres do Iti, mulheres hititas, cananitas, e que escolha para si uma mulher dentre as filhas de Lavan, irmão de sua mãe. Yaakov sai, e Esav, observando o que seu pai lhe ordenara a seu irmão, de não escolher nenhuma Canani como sua mulher, percebe que suas esposas não agradavam seu pai. Sendo assim, ele vai até seu tio Ismael, filho de Abraham, e toma Mahalat como mulher. Mahalat passa a ser uma das esposas de Esav, além das que ele já possuía. Uma medida desesperada para agradar o pai. Esav ficou conhecido como alguém que sempre tentou agradar o seu pai. Na tradição, Esav é um personagem que ele faz de tudo para agradar o pai. Ele é um exemplo de como se agradar o pai. Assim como seu pai, Isaac, ele se casou com 40 anos. Com 40 anos, ele pediu permissão, foi lá e ele tomou a sua esposa, primeira. Esav sabia que seu pai gostava de comer de sua caça, então ele providenciava carne fresca de caça para o seu pai. Ao casar-se com suas mulheres Iti, ele apareceu com os nomes Yehudit, Basmat, mas esses não eram os nomes delas. Ele deu esses nomes. Yehudit, uma mulher Canaani, dizendo que ela era judia. Yehudit. Basmat, Bessamim, perfumada. Não era esse o nome dela. Aliás, ela fazia incensos. Um dos motivos da cegueira de Isaac. Ao perceber as suas mulheres que desagradavam seu pai, foi buscar uma nova esposa na casa de seu tio Ismael. Mahalat, ou Mehilat, perdão. Sugestivo, não? Para não desapontar seu pai, mesmo na cegueira de sua ira, ele diz aguardar o tempo de lamentar seu pai, a morte de seu pai, para pôr seu plano de vingança em ação. Seria Esav um homem tão benevolente e caridoso? A voz de Yaakov, mas mãos de Esav. As esposas de Esav aparecem em Bereshit 26:34 com um nome, em Bereshit 36:1 com outro nome. O primeiro, os nomes dados por Esav, que não são os nomes originais. Mas elas se tornam um motivo de amargura de espírito de seus pais. Meus queridos, existe uma questão aqui. É uma questão difícil de ser tratada. É uma questão que todos nós enfrentamos e todos nós passamos. Porque nós temos Yetzer Hará, inclinação para o mal. Todos os dois irmãos, eles tinham essa inclinação para o mal. Eles também tinham inclinação para o bem, Yetzer Tov. Todos nós temos dentro de nós essa inclinação para o mal. Muitas das vezes colocamos a culpa no inimigo. Colocamos a culpa no inimigo das coisas que nós fazemos, das coisas que nós produzimos. Por algo que simplesmente dá na nossa telha, nós fazemos, a nossa inclinação para o mal está trabalhando, eu estou alimentando a minha inclinação do mal e ela está tomando conta. Tanto Yaakov como Esav tinham suas inclinações. O resultado nós já sabemos. Um optou por Teshuvá, se tornou um grande patriarca do povo escolhido e eleito do Eterno. E qual a nossa opção? O que nós escolhemos? Teshuvá? Alimentar aquilo que nos chama, aquilo que é prático, sendo irresponsáveis,
agindo por instinto, o que eu procuro? O que eu trago? O que eu quero da minha vida? O que eu produzo? É uma pergunta retórica, mas eu sempre preciso estar aqui dentro, aqui por dentro, em minha mente, martelando e matutando. É esse tipo de questão, essa questão. O outro preferiu seguir para o lado do engano. Que o Eterno nos livre desse mal. A questão do engano. Não podemos ser enganados. Enganadores jamais. Mas não podemos ser enganados. A cegueira espiritual não pode nos pegar. Não podemos permitir. Eu não posso ser enganado pelo pecado. Eu não posso ser enganado pelo erro. Eu não posso ser enganado e ser levado por esse mundo. Eu não posso ser levado pelas coisas desse mundo. Yetzer Hará não tem vez. Ela tem que diminuir, ela tem que sumir dentro de mim. Ela tem que ser sufocada. Ela tem que ser sufocada pela Yetzer Tov. A minha inclinação para o bem tem que ser trabalhada. E ela tem que ser sufocada. Há muitos anos atrás, uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu não entendi essa questão e eu tinha contato com um rabino que ia sempre lá no meu trabalho e a gente já se orientava com ele. E uma vez eu perguntei para ele a respeito de Yetzer Hará, para mim era uma coisa diferente e eu não tinha contato com isso, eu não entendia. E ele me falou o seguinte: não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Porque ainda assim, uma criatura do Eterno que tenha 99,999 de Yetzer Hará e 0,00001%, quase nada sumindo, com a presença do Eterno, com a Ruach HaKodesh, isso seria transformado. Isso pode ser transformado, porque você tem uma fagulha dentro de você, do Eterno, que vai transformar a sua inclinação para o mal, até ela sumir. Porque nós a dominamos. Nós a dominamos. Isso foi um ensinamento muito grande para mim. É uma coisa que eu tenho levado, eu aprendi e eu procuro praticar. Eu procuro praticar. O Senhor foi bom comigo. Nós não podemos permitir esse tipo de cegueira espiritual em nossas vidas. Eu não posso fazer parte desse jogo, desse joguete de Edom. Eu não posso ser agente de engano. Eu não posso me enganar, minha mente não pode me enganar. Ela não pode trabalhar contra mim. Eu não posso permitir que minha mente trabalhe contra mim. Eu não posso permitir que os meus sentimentos trabalhem contra mim. Eu não posso permitir. E a pergunta, né, meu irmão, minha irmã, o que é que nós estamos produzindo dentro de nós mesmos? O que nós estamos produzindo para nós, por nós, para a nossa vida? O que nós estamos trazendo para o mundo vindouro? Nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Eu sou uma figueira? Nós somos uma figueira? Podemos ser considerados uma figueira? O Senhor Yeshua O Senhor Yeshua olha para essa figueira hoje e será que... O que ele vai achar? O que será que o Senhor Yeshua vai achar olhando para essa figueira? O que ele vai achar? Será que ele vai encontrar algum fruto? Que tipo de fruto? Fruto do medo, fruto do engano, fruto do mal? Meu irmão, é questão de nós mesmos, cada um de nós, nos analisarmos. E se Yetzer Hará está produzindo algum fruto do mal em nós, que seja secado, em nome do Senhor Yeshua. Em nome do Senhor Yeshua, que seja secado. Nós temos esse poder. Nós podemos. E nós podemos, em nome do Senhor Yeshua, repreender. Pela autoridade do Eterno. Que esse fruto seja secado. Mande embora. Mande secar tudo aquilo que não é para nascer em sua vida. Não dê legalidade. Tudo aquilo que não tem direito em minha vida, em sua vida, em nossas vidas. Se for uma figueira cheia de frutos, Baruch Hashem,
que permaneça, que cresça mais e mais, que fique. Mas se for uma figueira que só serve para extrair água, só serve para extrair água do solo, só serve para extrair e tirar recursos da natureza, só serve para sugar oxigênio e gastar recursos, para enganar aqueles que passam, para gerar fome e não alimentação, essa figueira vai ser secada. Vai ser secada. Yeshua seca a figueira, meus irmãos. Nós lemos isso na palavra. Figueira que não dá fruto. E eu vou dizer, maus pensamentos geram frutos ruins, não geram frutos bons. Questões mal resolvidas, sejam elas familiares, sejam elas de trabalho, não geram frutos bons. Iniquidade, aquela iniquidade guardadinha, escondidinha lá no cantinho, na gavetinha, lá no cantinho, só eu sei, não gera frutos bons. Tudo isso que mesmo devo ordenar que sequem, eu mesmo devo ordenar que seque na minha vida. Eu devo ordenar que os frutos maus gerados por mim mesmo, Yetzer Hará, que trabalha dentro de nós, que seja secado em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, para o nosso próprio bem, para o meu próprio bem. Eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar da minha vida. Exemplos estão aqui, na Torá. Edom é um exemplo, um grande exemplo. Edom está presente até nossos dias, até os dias de hoje, em nosso meio, agindo nesse olam. Essa porção é uma porção muito rica, é uma paraxá muito rica que nós estamos estudando. Esav é Edom. Edom é pai de Elifaz. Elifaz é pai de Amaleque. Esse perseguidor do povo do Eterno. Inimigo. Nosso inimigo. Edom é avô de Amaleque. A tradição judaica, Edom também é um sinônimo de Roma. Edom é ligado a Roma, com base na profecia que nos mostra os filhos de Edom destruindo o templo de Jerusalém, em Roma. Como Roma fez nos anos 70. Destruindo o templo, como Roma fez nos anos 70. Meus irmãos, vamos abrir aí Tehillim 137, verso 7. Salmo 137, 7. Lembra-te, Adonai, contra os filhos de Edom, do dia da queda de Jerusalém, como eles gritaram: derrubem-na, derrubem-na, arrastem-na até o chão. Mãos de Esav, trabalhando em nossas épocas. Edom é um sinônimo de Roma, não só de Roma, mas de um sistema religioso criado em Roma no século I. Mas com tudo isso existe uma grande revelação para você. Existe uma grande revelação para nós. Primeiro ponto, primeira coisa aqui que precisa ser tratada, que nós precisamos levar em consideração, é que se Edom tem vez em nossas vidas, e ele se apresenta, e de alguma forma, ele quer roubar nossos frutos, ou roubar nossas bênçãos, ele se apresenta, e ele vem com sua mão peluda colocar as suas mãos em nossas bênçãos. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? No primeiro momento, tire suas mãos peludas daí. Isso não lhe pertence à minha vida, em nome do Senhor Yeshua. Eu te repreendo em nome do Senhor Yeshua. Que o Eterno te repreenda. Edom não tem vez em nossas vidas. Apesar de que ele age. E se eu der brecha, ele trabalha. Assim como Yaakov estava escondido em roupas de Edom, não sendo reconhecido por Itsak, o Mashiach Yeshua também se encontra escondido de seus irmãos em Edom, a saber, Roma e seu sistema religioso. Assim como Yosef e Moshe Rabbeinu estiveram revestidos por elementos estranhos em seu povo
e não podiam ser reconhecidos para serem veículos de salvação posteriormente, se revelando a seus irmãos. O Mashiach Yeshua se encontra às portas de Roma, aguardando o momento para se revelar a seu povo. Yosef, Sefanat Paneia, estava lá no Egito, governando o Egito. Seus irmãos ouviram, falaram com ele, e eles já haviam convivido muito tempo juntos. É certo que também estavam longe já há um tempo, não reconheceram. E ele deu brechas ali para ser reconhecido, ele conversou, ele falou, procurou proximidade, perguntou do pai, perguntou dos irmãos, perguntou da mãe, e eles não o reconheceram. Fazia parte de um plano do Eterno, para salvação. Moshe, um príncipe, também no Egito, um príncipe, transvestido, né? Ele não lembrava, não parecia, quem ouvia não dizia que ele fazia parte do povo, o povo do Eterno, mas ele estava ali, foi preparado e no momento apropriado, ele se revelou ao seu povo. E foi uma grande obra. Nós aqui sabemos que esta é a pergunta feita por muitos. O que é que esse homem, que nós tratamos como Mashiach e muitos conhecem como Jesus, tem a ver com o Mashiach de Israel? Uma figura de um homem branco, muitas vezes até louro, de olhos azuis, vestido com uma túnica romana, com uma bela faixa vermelha em seu peito, Edom, que acabou com as leis alimentares. Agora pode comer de tudo, tudo é limpo, afinal de contas, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai, não é isso que é falado, é ensinado? Acabou com o Shabat, porque Jesus é o Senhor do sábado. Isso é uma coisa do Velho Testamento. Velho, né? Já diz tudo, uma coisa velha não serve para nós. Que apregoa que a lei já não serve mais, acabou com o sacrifício na cruz. Agora vivemos na era da graça. Que acabou com a eleição de Israel. Afinal de contas, os judeus eram um povo escolhido até a vinda de Jesus. Depois de Jesus, agora todos nós somos Israel espiritual. Somos o povo eleito, a igreja, nação eleita. Estas são vestes de Edom, que foram colocadas sobre nosso Senhor Yeshua. Um ensino, uma aparência. Aparência de Edom. Mas tudo isso com a permissão do Eterno. Assim como Rivka providenciou que Yaakov se vestisse de Edom. O plano santo de Israel, do santo de Israel. Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, é perfeito. O plano do Eterno para resgate de seu povo é perfeito. O plano que ele instituiu desde antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado a nossa redenção, o nosso resgate. É perfeito. Grande revelação. Mas nós não temos o testemunho de Yeshua se não o reconhecemos. Nós aqui temos o testemunho de Yeshua. Fomos livres e libertos da cegueira deste mundo. Temos o dever, nós que temos o testemunho de Yeshua, temos o dever de proclamar as verdadeiras palavras de nosso Senhor. Meus irmãos, acompanhem a leitura em Matitiahu 5:17, Mateus 5:17. Palavras do Senhor Yeshua HaMashiach. Não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas, mas vim torná-los plenos. Não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas, mas eu vim torná-los plenos. O que ocorre com esse ensino mentiroso que é trazido a esse Olam?
Será que seriam só nossos irmãos lá em Israel que estão cegos, não conseguem enxergar? Será que é só eles que estão cegos? Só eles que é colocado uma capa, uma proteção e eles não conseguem ver a verdadeira face do Senhor Yeshua? Quem ele realmente é? No determinado momento, o Senhor Yeshua HaMashiach será revelado a nossos irmãos judeus e ao mundo. Cabe a cada um de nós cumprir nossa missão e proclamá-lo, o verdadeiro rei, o verdadeiro Mashiach, o Filho do Deus vivo, nosso resgatador, nosso libertador, nosso salvador, vestido como rei, o filho de Davi Hamelech, Ben Davi, Ben Israel, Ben Itzhak, sem enganação, sem trapaça, de forma legítima, Ben Avraham, Ben Adam, aquele cumpridor da profecia que ferirá a cabeça da serpente. Está lá no início da palavra, lá no início da Torá, a profecia daquele que nos resgatará. Baruch Hashem, aleluia, o gerador da redenção universal, nosso Senhor. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Eu aguardo os irmãos encontrarem, quem quiser acompanhar. Diz assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Haverá choro, porque haverá unção do Eterno. Por que haverá unção do Eterno? Porque eles vão reconhecer, eles vão ver e reconhecer, ele é o Filho de Israel. Por que chorarão amargamente? Porque era nosso e nós os deixamos. Nós o deixamos. Ficou lá em Roma há 2000 anos atrás. Ele pertence a Israel. O texto é bem claro. Olharam para mim, a quem transpassaram, choraram por ele. Yeshayahu 63, verso 1. Isaías 63, 1. Quem é esse que vem de Edom, de Botzra, com roupas manchadas de carmesim, vestido de forma tão magnificente, tão firme em seu grande poder? Eu sou que falo de forma vitoriosa. Eu, poderoso para salvar. Vou ler novamente. Quem é esse que vem de Edom, de Botzra, com roupas manchadas de carmesim, vestido de forma tão magnificente, tão firme em seu grande poder? Eu sou que falo de forma vitoriosa. Eu, poderoso para salvar. O Senhor Yeshua, Salvador, nosso Salvador, poderoso para salvar. Aleluia! Está tudo registrado, meus irmãos. Está tudo registrado. Se estudarmos, encontraremos. Ele está encoberto. Para alguns. Aqueles que o buscam, o reconhecem. Romanos 11, 25, 26. Romanos 11, versos 25 e 26. O autor da carta aos Romanos diz assim: irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel, até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. E é dessa forma que todo Israel será salvo, como diz o Tanar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. O plano é perfeito. O plano do Eterno é perfeito. Feito para nós. Trazido até nós. Trazido para nossos irmãos. E trazido para quem quiser. Para quem quiser buscar o Senhor, nosso Pai Eterno. Para quem quiser. Para quem precisar. Para quem estiver às portas. Ele está disponível. Nosso resgatador, ele está disponível a todos, a todo momento. A todo momento. Meus irmãos, essa é a grande revelação do Eterno.
o seu Filho, Mashiach Yeshua, revelado a seu povo, a toda a terra. Através de nós, caniços rachados, varas rachadas, o grande mestre revela a sua glória ao mundo. Nós, que temos o testemunho de Yeshua, que já reconhecemos, temos o compromisso de não guardarmos essa verdade e essa revelação conosco. De não recebermos essa bênção e escondê-la, enterrá-la, porque nós seremos cobrados. Isso é certo, nós seremos cobrados. Através de nós, pecadores remidos, o Pai chama os povos, tribos, nações, raças, para fazerem parte do seu propósito eterno. Ele se revela o perfeito através de nós, os imperfeitos, através de pecadores redimidos, como eu e como você. Meus irmãos, curvem vossas cabeças. Senhor nosso Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós. E agradeço a Ti, Senhor, porque nós estávamos prontos, atentos e reconhecemos o Senhor. Senhor, muito obrigado por Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por permitir, Senhor, que nós fizéssemos parte, Senhor, desses escolhidos. E tivemos vontade e fomos até o Senhor. Pai amado, nesse momento, Pai, se alguém que está nos vendo, se alguém que está acompanhando a transmissão, se alguém que está no nosso meio, Senhor, se sentir, Pai, se sentir, de certa forma, Pai, perante o Senhor, em débito, que o Senhor tenha misericórdia. Pai, se algum de nós, Pai, estiver, Senhor, precisando da Tua graça, Pai, e é que a nossa Yetzer Hará seja diminuída em nome do Senhor Yeshua, até sumir. Pai, que o bem que existe dentro de nós através do Senhor, dado pelo Senhor, possa, Senhor, crescer e nos transformar através da sua graça, através da Tua Ruach HaKodesh, Pai. Pai, cada um de nós que nos colocamos na Sua presença, Pai, queremos e precisamos de Ti, precisamos ser renovados, precisamos ser transformados, precisamos crescer, Senhor, em Sua direção. Pai eterno, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, e eu deixo a Tua bênção, Senhor, para nossos irmãos, aqueles que quiserem. Eu sei, o Senhor está à disposição, e eu agradeço, Senhor. Bendito seja Seu santo nome, Pai. Beshem Yeshua HaMashiach. Na próxima atividade, no próximo Shabat, 7 de dezembro, teremos uma única Parashá, Vietze, e saiu. Yaakov fugiu de Esav, deixou a casa dos seus pais para viajar para Haram e ficar com seu tio Lavã. Durante a noite dormiu sobre a pedra no Monte Moriá, o local onde posteriormente seria construído o templo sagrado. Hashem apareceu a Yaakov em sonho. Yaakov viu uma escada que descia do céu até a terra, na qual os malachim subiam e desciam. Essa escada é Yeshua. Do topo da escada, Hashem prometeu a Yaakov que seus descendentes herdariam daquela terra, e Yaakov disse que se tivesse sucesso na viagem, entregaria os dízimos e tudo que receberia, conforme havia aprendido com os ensinos de Hashem deixados através de Abraham. Assim segue e convoco a todos a fazerem esta leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Que assim seja.